Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Estamos, a partir de agora, ao vivo, transmitindo o Seminário Virtual Espírita da Associação Municipal Espírita de Caruaru. Hoje, nós com o tema sobre educação, chave do progresso moral. Com a presença nessa manhã do Luiz Fernando Lopes e do André Luiz Peixinho. Eles que vão nos brindar com seus conhecimentos para que possamos compreender a importância da educação para o progresso moral da humanidade. E hoje, iniciando nosso ciclo de palestras, nós temos o Luiz Fernando Lopes. Luiz Fernando, bom dia. Todos, é um prazer estar aqui para que nós possamos conversar sobre esse tema tão importante. Vamos começar os nossos trabalhos com uma prece, rogando a presença dos bons espíritos na manhã de hoje entre nós, para que possamos compreender e sermos compreendidos nas lições que vão nos enriquecer. Oremos. Jesus, como no Planalto da Judéia, ensinando aos discípulos a necessidade da oração, e rogamos a presença dos bons espíritos entre nós, para que possamos compreender e sermos compreendidos nessas lições, à luz da doutrina espírita, e possa nos confortar, nos iluminar, para que na conclusão do objetivo desse evento, possamos todos sairmos confortados, melhores com essas informações. Que nos dê força, abrigo seguro e esperança no futuro, para vencermos as experiências e desafios próprios da jornada evolutiva em nosso plano. Que Deus nos ilumine ao Luiz Fernando Lopes, para que possamos obter o máximo possível de informações consoladoras. Que assim seja. Então, Fernando Lopes, que tem uma obra que eu gosto muito, que é uma compilação de vários episódios em diversas obras sobre a sexualidade. Eu queria que você apresentasse, Luiz, antes de sua palestra, essas duas obras que você tem para aqueles que estão nos acompanhando aí, para que a gente possa também difundir essas informações. Edson, eu tive a oportunidade de organizar um livro chamado Sexo e Consciência, que está até aqui, já que estamos fazendo palestras, né, na residência. Deixa eu pegar aqui. Pode ficar à vontade. Enfim, é esse livro aqui, do Divaldo Franco, Sexo e Consciência, que eu tive a oportunidade de organizar com diversos assuntos a respeito dessa temática, né, nuclear, que tem muitos desdobramentos, e uma segunda obra, que eu não estou com ela aqui, que se chama Vivências do Amor em Família, que também é um trabalho de reunir palestras, seminários, entrevistas de Divaldo, transformar em texto, né, esse material audiovisual, para que o próprio Divaldo possa revisar, e aí ele fez a revisão e publicamos também a obra. E aí a gente está com uma terceira obra chamada Diálogos sobre Família e Educação. Esse é o título provisório, não sei se Divaldo vai mudar, e que, se tudo der certo, a gente vai lançar esse ano com perguntas e respostas também. Aquela parte dos seminários de Divaldo em que ele responde perguntas sobre esses assuntos. Vai ser também uma excelente obra, já está com 300 páginas, e eu tenho material ainda para fazer mais, né? Então, é um trabalho de fôlego também, que vai ser bastante útil para quem se interessa pelo assunto da educação. Eu já sou o primeiro interessado, viu? Então,
Com vocês, eu vou passar a palavra ao Luiz Fernando Lopes para fazer a sua palestra sobre o tema Educação, a chave do progresso moral. Está com você, Luiz Fernando. Bem, vamos lá conversar um pouquinho sobre este assunto. Edson, você fica aí olhando para mim o que acontece, porque pode ser que dê alguma variação na internet, né? Tem essas coisas, e Tudo aí, bem. se der uma quebrada, uma cortada, você fala que a gente repete, né? É a rotina de professor, né? Que eu sou. O professor não deu para entender, cortou um pouquinho, a gente vai e repete. Tá Retoma. certo? Ótimo. Maravilha. Muito bem. Então, vamos lá. Daí, nós temos aqui a conversar um pouco a questão da educação, que é uma questão multifacetada, ela pode ser explorada por muitos caminhos diferentes. Existe uma divisão que academicamente a gente conhece, que é a educação formal e a educação não formal. A educação formal é aquela que acontece no cenário escolar, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. Uma educação na qual existe todo um projeto pedagógico, existe toda uma construção curricular que é organizada para que professores e alunos, educadores e educandos se engajem nessa tarefa coletiva muito importante, que é a essência, o fundamento para o desenvolvimento do processo civilizatório, não apenas para o equacionamento de questões individuais, mas também para a transformação das estruturas do funcionamento social coletivo, como nós sabemos a partir de uma visão panorâmica de como funciona a sociedade. Eu vou me deter aqui na educação não formal, na educação que acontece em outros espaços, como, por exemplo, o espaço da família. É por aí que eu vou tentar fazer a minha jornada nesse tempo de que a gente dispõe, para depois a gente partir para dialogar com aqueles que estão nos assistindo. Daí, existem muitas abordagens na psicologia, muitas perspectivas. A psicologia é uma ciência plural. Na minha experiência como professor de psicologia na universidade, eu fui me deparando com inúmeras correntes, e aí é normal, todo profissional de psicologia vai se afinando, se afinizando mais com essa ou aquela abordagem. No meu mestrado, na Universidade de São Paulo, na USP, eu trabalhei com psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Esse foi o meu mestrado lá em São Paulo, onde eu morei durante 15 anos. E lá eu trabalhei sobre as relações entre saúde e educação. Eu trabalhei com educação formal. Mas aqui eu quero colocar as questões que dizem respeito à educação não formal na família, partindo de algumas perspectivas, entre elas uma perspectiva que eu gosto muito, denominada a perspectiva sistêmica. A terapia familiar sistêmica toma emprestado da teoria geral dos sistemas vários elementos para refletir sobre essa dinâmica familiar. O que é a teoria geral dos sistemas? É uma poderosa teoria que tem muitas aplicações na matemática, na física, na biologia, na economia, e que vai falar sobre o que é este ente central, que é o sistema. Um conjunto de elementos que interagem entre si, que se articulam para o cumprimento de uma função determinada, para o cumprimento de uma meta comum. Isso é um sistema. Então, tem muitos desdobramentos a partir dessa definição simples que eu apresentei aqui, resumida, a respeito do que é um sistema. Então, como eu disse, a terapia familiar sistêmica toma emprestado os elementos da teoria geral dos sistemas para fazer uma reflexão sobre o que é a família. À luz dessa teoria, de fato, nós não somos unidades perdidas que se agregam e que, por um acaso, vivem debaixo do mesmo teto. Nós compomos um sistema, e esse sistema ele tem formas de interação, regras de funcionamento, e o objetivo do sistema é se manter em funcionamento saudável, é manter o seu equilíbrio funcional. É aquilo que na biologia a gente chama de homeostase, lá na área de biologia e de ciências da saúde. O que é a homeostase fisiológica?
A temperatura não pode subir de mais, nem subir de menos. A pressão arterial não pode subir de mais, nem subir de menos. A quantidade de glicose que a gente tem no sangue, a glicemia, não pode subir de mais, nem de menos, razão pela qual existe um hormônio chamado glucagon, que é liberado quando nós nos alimentamos e há um grande aporte, um grande transporte de glicose para a corrente sanguínea. Aliás, glucagon não, insulina, e há um grande transporte de glicose para a corrente sanguínea. A insulina vai e reduz a quantidade de glicose na corrente sanguínea. O contrário também é verdadeiro. Na medida em que as horas vão passando no jejum, há uma redução da glicose, vem o glucagon, produzido pelo pâncreas, e aumenta a quantidade de glicose para que haja um equilíbrio. Então, isso é homeostase. Os sistemas familiares também precisam desse trabalho homeostático para que eles se mantenham em funcionamento saudável. Uma metáfora, então, quando se fala de homeostase para os sistemas familiares. Quando um dos elementos do sistema está apresentando um funcionamento insuficiente, está apresentando problemas de funcionamento, o problema não é daquela peça, o problema é do sistema como um todo. Então, isso nos faz ver que quando uma criança, por exemplo, está começando a apresentar um comportamento agressivo na escola, está começando a ter problemas de dificuldade de aprendizagem, essa criança, como elemento do sistema, expressa o funcionamento geral do sistema. Para exemplificar e ficar bem concreta essa minha colocação. Muitas vezes acontece de os pais estarem sinalizando que o casamento está entrando em colapso. A criança percebe essa dissolução iminente da relação conjugal e começa a apresentar um comportamento conflituoso, complexo, um comportamento fora dos padrões de normalidade, um comportamento que não consegue se adequar à sociabilidade. E essa criança, então, ela acaba se tornando um centro de atração da atenção, dos afetos, da preocupação dos pais. Eles esquecem um pouco as suas questões, suas querelas conjugais, para se concentrar em ajudar a criança. E a criança, então, acaba sendo esse foco que reúne em torno dele a atenção dos pais e segura a estabilidade, uma estabilidade forçada, artificial, é claro que não é saudável, a estabilidade, pelo menos temporária, do sistema familiar. Essa atitude da criança pode ocorrer por uma motivação consciente, a criança pode ter essa noção de que aquilo que ela está fazendo adia o que parece inevitável, adia o que é iminente, mas pode ser que a criança também haja de forma inconsciente. A motivação reverbere no inconsciente, reapareça no consciente e faça a criança ter aquela atitude sem que ela se dê conta do que ela está fazendo propriamente. Então, no momento em que esse exemplo aparece aqui na minha argumentação, acho que fica mais fácil entender que aquele elemento do sistema que está apresentando variações funcionais, aliás, variações até disfuncionais, né, no seu comportamento, é um elemento que reflete toda a estrutura do sistema. Ora, se dá para a gente pensar no sistema familiar à luz de uma percepção materialista, dá para a gente pensar em sistema familiar de maneira muito significativa à luz da imortalidade, à luz da reencarnação, à luz dessa visão multi-existencial que o Espiritismo nos apresenta, mostrando que a vida se expressa em várias instâncias do universo. Isso foi, inclusive, explorado por Joana de Ângeles numa obra denominada Constelação Familiar. Constelação familiar é o nome que Bert Hellinger deu ao seu modo de fazer terapia familiar sistêmica. Então, é só um batismo que ele deu para o seu jeito de fazer terapia familiar sistêmica. E aí, Joana escreve, pela psicografia de Divaldo, essa obra Constelação Familiar, que reflete exatamente sobre esse funcionamento e as questões disfuncionais que podem atingir o sistema familiar, né? É interessante a gente pensar que, no momento em que a terapia familiar sistêmica entra em cena, nós deslocamos o nosso raciocínio de estrutura para funcionamento.
Vocês devem ter ouvido essa expressão já e devem até ter usado. Ah, mas as famílias estão desestruturadas. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. O que importa na família não é a estrutura. O que importa é o funcionamento. Porque as configurações familiares podem variar ao infinito. Mas se o funcionamento desse sistema é um funcionamento que mantém a sua homeostase e proporciona crescimento psicológico para todos os membros desse clã, desse grupo, esse sistema pode ser considerado, essa família pode ser considerada uma família perfeitamente funcional. Quando eu digo perfeitamente, não existe perfeição, mas dentro daquilo que a gente imagina que é um convívio saudável nessa relação de intimidade que ocorre nos laços familiares. Vou falar um pouco mais adiante sobre essa questão de configurações familiares, mas eu quero só desdobrar um pouco mais a ideia de sistema familiar à luz da reencarnação. Notem bem, uma coisa muito importante que a terapia familiar estabelece é que na família precisamos preservar os nossos papéis familiares. E a preservação dos papéis familiares acontece através da manutenção da integridade das fronteiras. Pense na ideia de fronteira. O Brasil faz fronteira com o Paraguai. O Brasil faz fronteira com tal ou qual país. A fronteira delimita até onde vai o Brasil e a partir de onde começa o território pertencente a outro país. A mesma coisa acontece no sistema familiar. O sistema familiar, ele é composto de subsistemas. O primeiro subsistema que a gente pode apontar é o que dá início ao sistema familiar. É o subsistema conjugal, formado pelos membros da dupla romântica. O outro subsistema é o sistema fraternal, formado pela interação entre irmãos. E o terceiro subsistema do sistema familiar é o sistema parental, que é formado pela interação entre pais, educadores, responsáveis com seus respectivos filhos, os cuidadores com aqueles que são cuidados, né? Porque podem ser que os cuidadores não sejam pais biológicos e os cuidados não sejam filhos biológicos. Por isso que eu estou colocando essa linguagem mais abrangente. Então, pensando nesse arranjo de sistemas e subsistemas, o sistema familiar atual pode ser uma variação da organização desse sistema familiar em outras encarnações. Exemplificando, a esposa de hoje pode ter sido mãe daquele que hoje é seu marido. Isso não afeta o afeto, a afetividade, o amor, a troca simbólica, a troca afetiva que deve acontecer entre marido e mulher. Mas dá um colorido especial. É quando a gente identifica uma mulher que tem uma relação, por assim dizer, muito maternal com o marido. Além de preservar a conjugalidade, ela acrescenta uma dimensão de doçura maternal que é muito interessante em relação ao marido. Então, essa possibilidade de mudança no arranjo do sistema familiar é possível de uma encarnação para outra. Ou quando, por exemplo, conheço casos assim interessantes, no passado eram amantes, eram marido e mulher, que acabaram estabelecendo laços passionais muito intensos, aquela paixão arrebatadora, aquela paixão que era uma chama, uma labareda que queimava tudo e não deixava espaço para ponderação, não deixava espaço para ternura, para o companheirismo. Acaba sendo um amor que adoece, porque o amor precisa estar fundamentado não apenas naquilo que a gente chama de paixão, na ardência, que é fruto da atração sexual, mas também na amizade, também no compromisso, também na ternura. Portanto, esse exagero passional ele pode ser corrigido numa encarnação posterior, na qual o arranjo da configuração familiar muda. O arranjo do sistema familiar se altera. E aí aquele que era marido reencarna como pai, aquela que era esposa reencarna como filha. E aí a gente nota aquele pai super protetor com a filha, que todos os namorados da filha não servem para ela, todos os namorados da filha vão fazê-la infeliz, e ele vai sabotando os relacionamentos que a filha tem, porque ele quer a amante do passado, cuja imagem está instalada no seu inconsciente somente para ele. Isso pode acontecer
isso pode se espalhar por toda a vida e ela não se casar. Aconteceram situações que eu testemunhei dessa natureza. A menos que ela diga um basta, como diria Lacan, dê um ponto de basta, e ela resolva se libertar do amante do passado que se converteu em pai dominador. Olha quantas sutilezas. Isso pode prejudicar a educação, porque este pai pode estabelecer uma aliança inconsciente com essa filha e acabar privilegiando essa filha em detrimento de outros filhos, que devem ser tratados com a mesma atenção, com a mesma amorosidade. Claro que tem um colorido especial em relação àquela filha, é natural, mas esse colorido não pode atrapalhar a equidade na oferta da educação que é apresentada para os filhos. Então, são alianças inconscientes que se estabelecem porque o sistema familiar se rearranja de uma reencarnação para outra. É bom a gente pensar nisso aí. Bom, uma questão que se coloca no sistema familiar é a questão da intergeracionalidade. Os cuidadores, os responsáveis, os pais, são pessoas de uma geração anterior. E as crianças, os cuidados, os educandos, são pessoas de uma geração posterior. Essa intergeracionalidade pode render bons frutos, mas também pode, e normalmente produz, conflitos que são naturais na família e que precisam ser manejados com inteligência. Eu sempre digo para as pessoas que já têm um pouco mais de cabelo branco, não fiquem o tempo inteiro desqualificando o modo de vida da geração dos seus filhos, usando aquela famosa frase, no meu tempo não era assim, no meu tempo era diferente. O meu tempo de jovem não é melhor em todos os aspectos em relação à juventude de hoje. O meu tempo de jovem não tinha expressões de vida cotidiana piores em todos os aspectos do que os modos de vida das gerações contemporâneas. No meu tempo de juventude, havia aspectos que eram melhores e aspectos que não eram melhores. Na juventude de agora, existem modos de relacionamento e de existência que são melhores e que são piores do que modos de existência que ficaram em gerações de décadas atrás. Então, existe sempre algo que pode ser aproveitado e algo que pode ser melhorado em todas as gerações, a gente percebe isso. Em pessoas que fazem parte de todas as gerações. Essa abertura mental para dialogar com pessoas de gerações anteriores ou com pessoas de gerações posteriores é fundamental para a família. Daí os pais e responsáveis precisam ensinar a criança a participar da vida dos avós, a participar da vida dos mais velhos, para que eles saibam dialogar com pessoas de todas as gerações. Veja, se você ensina o seu filho como é que se trata um idoso, com carinho, com atenção, com paciência, você está ensinando o seu filho a cuidar de você, quando você se torna idoso também. Então, não apenas para essa finalidade aí mais instrumental, né? Visando um benefício no futuro. Não é apenas para isso. Isso é natural também, que se torne motivação para você ensinar ao seu filho como é que se trata gente mais velha. Mas também porque é sua obrigação, enquanto educador, fazer com que o jovem enxergue essa dimensão inclusiva para que os jovens que mais adiante se tornarem adultos jovens e também adultos maduros, né, no ciclo vital, no curso de vida, não desprezem aqueles que cuidaram deles, que amaram e que mostraram caminhos de evolução, caminhos de progresso psicológico, de êxito reencarnatório. Então é preciso que a intergeracionalidade se torne um traço fundamental na convivência em família. Muitos pais e muitas mães me dizem assim, mas eu não posso tratar os meus filhos, educá-los do mesmo jeito. Com cada filho, eu vou estabelecer um elo diferente. Eu vou oferecer uma educação diferente. Será que é mesmo assim, dessa maneira tão incisiva, a afirmação, a argumentação? Será que ela é válida? Então, notem, é preciso que a gente não uniformize a maneira de chegar no coração e na alma de todos os nossos filhos, das crianças. Cada um tem uma peculiaridade, evidentemente. Mas existem aspectos que são
traços comuns no processo educacional que é estabelecido em relação a todos os filhos. Uma mãe que insistia muito dizendo, não, é totalmente diferente. Olha a palavra, uma palavra muito forte, né? Essas palavras que caem na radicalidade são muito complicadas. Em geral, carregam conceitos que são insustentáveis. É totalmente diferente a educação que eu tive que dar para um filho e para outra. Aí eu fiz uma enquete com ela. Eu disse, vamos fazer um teste. Dá certo ser honesto com um filho e ser desonesto com outro filho? Ah, não, mas isso é diferente. Não é diferente, eu estou pegando carona na sua afirmação. Você diz que as ofertas educacionais em relação a filhos diferentes são totalmente distintas. Eu estou pegando carona na sua afirmação. Então não dá certo ser honesto com um, ser desonesto com outro. Né? Uma outra pergunta. Dá certo ter uma postura ambígua, ambivalente com o filho e ter uma postura assertiva com outro filho? Abrindo parênteses para esclarecer. Uma postura ambígua, ambivalente. Você diz ao seu filho, não quero ninguém aqui fumando dentro de casa, aqui ninguém fuma, e você fuma. Não quero ninguém aqui bebendo, porque isso é vício, e você tem o vício de utilizar analgésicos. Teve uma pequena dor de cabeça, já pega um analgésico e consome. Acaba depositando no medicamento a sua esperança de solução das suas questões emocionais, do seu estresse, das suas variações de humor. Em vez de você realizar a meditação, trabalhar a busca da serenidade por outros caminhos, você opta por ancorar suas expectativas de saúde emocional no medicamento. Então, teve qualquer alteração de humor, deu uma dor de cabeça, vai tomar um calmante, mesmo que seja um calmante natural. Você está sinalizando para a criança que aquilo que você diz a respeito de vício, de bengala psicológica, não tem valor nenhum. Isso é uma postura ambivalente, ambígua, uma postura incongruente. Já com a outra criança, você vai ser assertivo. Aquilo que você fala acontece na prática. Dá certo? Ser assertivo com a criança e ambivalente com a outra, não vai dar certo. Então, é necessário que haja elementos comuns que permeiam o processo educacional que a gente estabelece em relação a todos os filhos. E aí, dependendo das características de cada filho, a gente vai estabelecendo pequenas variações estratégicas. Mas a dimensão normativa, a dimensão geral, é a mesma. O que vai variar é a tática, é a estratégia para chegar numa criança e para chegar numa outra criança. Os filhos entram em conflito. A gente sabe que tem um filho que é mais compreensivo. O que é que faz? O que a minha mãe fez comigo. Meu filho vai lá e peça desculpa para sua irmã. Mas, mamãe, eu estou certo. Eu sei, meu filho. Mas eu estou percebendo que você, de um modo geral, tem sido mais flexível. Então, se você tem sido mais flexível, você vai lá e pede desculpas para apagar a fogueira dessa dissensão, a fogueira desse desentendimento, logo no nascedouro, para a fogueira não virar um incêndio maior. Vá lá e peça desculpas. Então, ela sabia que podia dizer isso para mim. De repente, né, pelo menos naquele momento do ciclo vital, naquela faixa de idade, na infância ou na adolescência, ela percebeu essa possibilidade junto a mim e percebeu outras possibilidades junto às minhas irmãs, que ela acabava acessando as minhas irmãs através de outras possibilidades. Né? Então, estou vendo aqui tem que ver o celular, porque vai que o sinal cai, né? Aí as pessoas que organizam o evento têm que mandar a mensagem aqui através do celular para a gente entrar novamente. São os tempos da pandemia, né? Que trouxeram aí essas lives para a gente. Então, daí, é necessário que a gente entenda que uniformização não, mas existe um centro, um eixo que precisa atravessar o modo como nós estabelecemos vínculo com os nossos filhos, com os nossos educandos, com aqueles que estão sob os nossos cuidados. E aí, dentro desse eixo a que me refiro, estão localizados os valores. O valor é algo que constitui o pilar do processo educacional e o pilar de funcionamento de uma família, de um sistema familiar. O valor da honestidade, o valor do respeito à individualidade, são valores. E esses valores têm que ser mostrados na prática.
exemplificando novamente. Um amigo meu me conta algo que eu sempre reproduzo nas palestras. Eu acho muito interessante o caso dele. Ele tinha um filho que queria R$ 50, faz muito tempo, para comprar alguma coisa. E o pai disse, meu filho, agora eu não vou te dar. Eu estou ocupado, não vou poder te atender nesse momento, mas eu te atendo depois. O filho não contente, porque insistiu 2 vezes, e o pai não podia atender, ou não quis atender para dar a lição de que nem tudo que a gente solicita, a gente tem na hora. Isso é uma lição importante para a criança, porque a vida não é de estalar o dedo se conseguir tudo. Vou falar um pouco mais sobre isso quando falar da geração digital, se a gente tiver tempo. Então ele disse, meu filho, deixe para depois. O filho, não contente por uma dupla insistência, foi à carteira do pai e retirou a cédula de R$ 50. O pai descobre a situação e tinha vários filhos e pergunta quem foi que tirou o dinheiro. Ele já sabia que era aquele filho que tinha pedido dinheiro. O filho resistiu, até confessou. Fui eu, pai. Fui eu que pedi, que o senhor não me deu e tal. Mas, meu filho, isso não se faz. Conversou com ele sobre a honestidade, sobre a relação de confiança. Abrindo parênteses, me lembra de uma pesquisa científica transcultural, que é uma pesquisa feita em vários países, né, com culturas diferentes. E nessa pesquisa, a pergunta de pesquisa era, para você, o que é que você mais precisa para ser feliz? E apareceu na pergunta, na pesquisa, a seguinte resposta, dada pela maioria. Para mim, sinônimo de felicidade é ter alguém em quem confiar. Então, a confiança, estabelece o psicanalista Erik Erikson, é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento saudável. Ele vai falar lá da confiança básica na sua teoria psicanalítica. Fecha parênteses. Mas, meu filho, olha, a confiança é tão importante. Como é que você faz isso com seu pai? Seu pai confiando em você, conversou, expondo o valor da honestidade, expondo para a criança o valor da confiança. E aí, no final, ele disse, agora vá lá e pegue a cédula e traga aqui. O filho foi lá, pegou a cédula e entregou. Agora, pegue ali aquele recipiente de vidro e traga aqui para mim. O filho trouxe o recipiente de vidro. Ele colocou a cédula de R$ 50, pegou um isqueiro, acendeu e queimou a cédula de R$ 50. O filho ficou assim, espantado. Não entendeu? O pai respondeu, meu filho, eu estou dizendo isso, que fiz isso para provar para você que a minha preocupação não era com o dinheiro. Porque se eu fizesse todo esse discurso para obter o dinheiro de volta, você poderia pensar, meu pai é um tremendo e um mercenário. Ele só está preocupado com o dinheiro dele. E para mostrar que a minha preocupação não era com o dinheiro, eu destruí o dinheiro, porque a minha preocupação era em dar a lição a você. Isso se chama a demonstração prática dos valores. Ou há demonstração prática de valores, ou não há processo educacional. O resto é conversa frágil, que não se sustenta através de discurso. Isso é fundamental a gente pensar se os nossos valores estão sendo colocados na prática. À luz da doutrina espírita, a gente precisa considerar aspectos psíquicos do convívio familiar. A criança pode ter mediunidade e, com cada vez mais frequência, vamos testemunhando no solo do planeta crianças com sensibilidade mediúnica ostensiva. Faz parte da transição planetária e fará parte do mundo de regeneração no qual nós vamos gradualmente ingressando, no qual o planeta Terra vai processualmente se transformando. Então, crianças com capacidades psíquicas, sejam mediúnicas ou até anímicas, a capacidade telepática, né, de captação do pensamento, a capacidade de se lembrar com muita clareza de flashes importantes de outras encarnações, como diz o livro dos médiuns, Allan Kardec vai mostrar que a nossa capacidade de desprendimento da matéria possibilita uma apresentação mais pronunciada de fenômenos anímicos e mediúnicos. De fenômenos mediúnicos, como a captação do pensamento dos desencarnados, e também o desprendimento da matéria permite, por exemplo, um desdobramento mais fácil, né? Um desdobramento parcial durante o sono. Esse desdobramento acontece quando o espírito está mais desprendido da matéria, que era o que acontecia com o professor Eurípedes Barçanufo. A literatura,
a biografia do professor de Sacramento, em Minas Gerais, Eurípides Bassanufo, mostra como ele se desprendia fácil do corpo, realizava curas, atendia pessoas. Então, é um espírito que já estava mais desprendido da materialidade. Já tinha, como diz André Luiz Peixinho, na sua abordagem sobre educação e evolução, uma consciência da imortalidade, uma consciência espiritual que proporcionava a permanência no corpo em regime de diálogo com esse arquipélago celular, mas uma permanência no corpo que não se constituía em prisão dolorosa, dura, para esse espírito que já conseguia fazer incursões no mundo espiritual com muito mais facilidade. Então, a criança pode ter mediunidade, e é necessário a gente entender que há experiências mediúnicas muito gratificantes que podem acontecer com as crianças. Não é pegar a criança e colocar na mesa mediúnica. O organismo da criança é muito sensível para isso. Sueli Caldas Schubert mostra isso na obra dela sobre mediunidade e obsessão em crianças. Hermínio Miranda mostra no livro dele Diversidade dos Carismas. Outros autores vão mostrar. Criança não é para ir para a mesa mediúnica, com 7, com 8, com 4, com 10 anos. Mas muitas experiências podem ser gratificantes, como demonstra Nazareno Tourinho na obra Experiências Mediúnicas com Crianças e Adolescentes, fazendo propaganda do livro de Divaldo. Veja o livro Vivências do Amor em Família. Tem lá um capítulo sobre mediunidade em crianças e adolescentes. Um capítulo no qual Divaldo fala das suas próprias experiências mediúnicas. Então, claro, é necessário identificar atuações invasivas, prejudiciais, de espíritos que querem dar conselhos negativos para a criança, induzir a criança a comportamentos disfuncionais. Isso precisa ser feito através do diálogo, perguntando para a criança, quando a criança diz, mas eu converso com o meu amigo, e o que é que o seu amigo lhe diz? Ele aconselha o quê? Ele brinca com você, ele faz o quê? E se a gente começar a perceber que os espíritos estão dando conselhos equivocados para a criança, a gente corrige. Mas não siga isso. Você precisa seguir a orientação do seu pai, da sua mãe, porque esse espírito, esse amiguinho, ainda está precisando aprender algumas coisas. Então, converse com ele, dialogue com ele, faça o contrário, ensine coisas boas para ele, que ele também vai evoluir e vai se tornar um amigo que tem ideias e que tem um comportamento mais parecido com o seu, um comportamento do amor, o comportamento da gentileza. Então, faça isso, ajude o seu amigo. Então, a gente vai manejando, através do diálogo com a criança, para saber se a criança está sendo objeto de influências positivas ou de influências mediúnicas negativas. Também para que ele não tenha medo dos seus amigos espirituais, do seu guia espiritual. Então, são possibilidades. Tem criança que tem reminiscências mais ou menos claras do mundo espiritual, da permanência no mundo espiritual, ou mesmo de outras encarnações. Isso pode ser reduzido no momento em que o cérebro vai abafando essas percepções espirituais com o amadurecimento orgânico, mas pode ser que não seja reduzido de maneira mais significativa. E o jovem e o indivíduo adulto permaneçam com esses flashes de outras encarnações, como Ivone Pereira teve durante toda a vida. Ela tinha com grande intensidade esses flashes de outras vidas, sabia, inclusive, que na encarnação anterior tinha se suicidado, se atirando nas águas do rio Tejo, deixando o marido desesperado, razão pela qual ela foi entender mais adiante. Nesta encarnação, ela teria que passar por um processo de aprendizado muito duro, muito desafiador, que era não se casar, que para ela foi muito doloroso, que era não constituir família porque havia desrespeitado a oportunidade, rejeitado a oportunidade que a vida lhe deu, tendo uma família no passado e se evadindo do compromisso familiar por meio de suicídio. Como já mencionei, ela fala sobre isso no livro Recordações da Mediunidade. Então, Ivone tinha fenômenos mediúnicos e anímicos muito intensos. Nossa criança pode ter recordações do passado, que a gente vai trabalhando para manejar essas recordações. Elas podem, por exemplo, se apresentar como medo do escuro. E Divaldo Franco fala em Vivências do Amor em Família. Por que é que o nosso filho tem medo do escuro? Uma das razões prováveis. A criança pode ter passado algum tempo no mundo espiritual, em regiões de sofrimento, que produzem em nós uma percepção, uma sensação, uma senso-percepção de escuridão, uma senso-percepção
de pouca luminosidade, né? De um lugar realmente lúgubre, de um lugar em que o sofrimento se instala de tal forma que a luminosidade solar, digamos assim, metaforicamente, não chega naquele ambiente, porque os pensamentos não permitem. Os pensamentos forjam outro tipo de ambiente psíquico naquelas regiões de aprendizado muito doloroso, que muitas vezes é necessário. Então, a criança guarda a reminiscência dessa senso-percepção de escuridão, traz para a reencarnação atual, e isso é decodificado na forma de medo do escuro. E aí, Divaldo Franco aconselha dialogar com a criança. Você não precisa mais ter medo, você está com seu pai, está com a sua mãe, nós vamos proteger você. E você precisa orar, entrar em contato com o seu guia espiritual, para que esse medo vá desaparecendo. E veja, o medo pode ser fruto de recordações, de vivências infelizes no mundo espiritual, vivências complexas, dolorosas, ou pode ser também a sensação da possibilidade de aproximação de algum inimigo do passado, que aproveita o momento do sono físico para se aproximar daquela criança. A radiação mental vai se avolumando quando há uma diminuição na incidência de radiação solar. Menos luz faz com que os nossos pensamentos produzam formas pensamento mais dilatadas. André Luiz diz isso lá no livro Missionários da Luz. A radiação solar, ela desarticula certos pensamentos que a gente vai produzindo. Já o magnetismo lunar, a redução da luminosidade vinda direta do Sol, o magnetismo lunar intensifica as formas pensamento. Então, isso é uma tomada psíquica. Essas formas pensamento acabam sendo tomadas psíquicas que a criança oferece para que espíritos que desejam perturbar o seu sono se aproximem e consigam realmente infundir na criança uma sensação de pavor. Olha quantos elementos importantes que a psicologia infantil, que o Winnicott, que Melanie Klein, que Vygotsky, autores que trabalham com a infância numa perspectiva psicanalítica ou pedagógica, não conseguem alcançar, porque não tem a visão do espírito imortal que está ali emboscado na matéria, que está ali interagindo com o organismo, com o cérebro. E à luz de uma psicologia espírita da educação, a gente consegue alcançar essa dimensão transpessoal. Ou como diria Herculano Pires, qual é o núcleo de uma percepção educacional espírita? O núcleo é a seguinte afirmação: o educando é um reencarnado. Ele vai falar sobre isso em algumas obras, entre elas o Pedagogia Espírita. O educando é um reencarnado. Então precisamos ter essa percepção transpessoal, essa percepção interexistencial na linguagem de Herculano Pires. Existimos no corpo e estamos o tempo inteiro dialogando com aqueles que existem fora do corpo. Então, é um diálogo interexistencial que se tornará cada vez mais comum e, na Terra do futuro, no mundo de regeneração, essas conexões mentais com o mundo espiritual serão absolutamente naturais. Daí, alguns desafios se impõem. Eu vou mencionar só alguns que são muito interessantes. Isso é queixa de consultório. E, às vezes, até alunos na universidade me colocam essa questão. O que é que eu faço se meu filho é mais inteligente do que eu? Eu quero ensinar alguma coisa, mas ele argumenta muito bem, me dá um nó tático que eu não consigo mais conversar. E eu sempre digo, entre outros fatores, pode ser que seu filho seja mais inteligente do que você, mas você tem dois aspectos que dão suporte para que você consiga ter êxito no seu processo educacional. O primeiro aspecto é, você reencarnou antes dele. Pode ser até que ele seja um espírito mais maduro, mas nesta encarnação você teve contato com os modos de existência do mundo contemporâneo antes dele. A experiência de trabalhar, a experiência de ter um patrão, a experiência de receber um salário, de ter colegas de trabalho, a experiência de amar e ser amado, de ter relações íntimas com alguém, a experiência de perder o emprego, de se frustrar com objetivos profissionais que não foram alcançados, a experiência de se sentir envelhecendo, de perceber que o corpo já não é mais o mesmo. Olha quantas experiências você já teve
e o seu filho de 10 anos, o seu filho de 12, de 14 ainda não teve. Então, você pode mostrar, através do acesso ao seu repertório de vida, da oferta de aspectos do seu repertório de vida para a criança. Mas, meu filho, mas minha filha, eu já passei por alguma coisa que você não passou. Ofereça seu repertório. Eu tenho alguma coisa para dizer para você. Eu não quero que você seja uma cópia fiel de mim, que a sua vida seja um reflexo perfeito da minha vida, mas alguns toques eu posso te oferecer. Aproveite, pelo menos como referencial, como ponto de partida, para que você tire suas conclusões. Por que é que você vai perder esse material que eu posso te oferecer e é fruto da minha maturidade? Então, você reencarnou antes. E cada vez mais a criança, quando vai avançando na faixa etária, ela vai percebendo que você tem referências importantes para apresentar para ela. Né? Tem alguns exemplos a esse respeito, mas o tempo é curto. Vou só dar um exemplo. Um adolescente que eu conheci, de uma família conhecida, estava há algum tempo, não muito tempo, com uma fixação grande numa determinada figura do cenário político. E dizia que aquela figura era ídolo dele, que era uma figura maravilhosa, é isso mesmo, vocês têm que se contentar com a renovação, essa velharia da política precisa ser varrida do cenário público. Um menino inteligente, de 15 anos, absolutamente embriagado com aquela figura política que apareceu. Uma figura violenta, agressiva, com ideias de desrespeito ao ser humano, mas ele se embriagou porque era alguém que representava a audácia da juventude. E esta figura pública se utilizava exatamente dessa possibilidade de encantamento das gerações mais jovens através da sua colocação como personificação da ruptura, personificação do abandono do que está envelhecido para a construção do novo. Todo jovem se identifica com referenciais da cultura e da sociedade que personificam isso. Então, ele estava extremamente fanático, até que eu fui mostrar, me chamaram, né, para ajudar, eu fui mostrar para ele que cidadania, respeito ao outro, processo civilizatório, não se constrói com violência, se constrói com diálogo. E uma sociedade que não está ancorada na justiça, na fraternidade e na igualdade, é uma sociedade que não está em sintonia com o projeto espírita para uma sociedade. E fui mostrar quem era aquela pessoa, as desonestidades praticadas em muitos anos de carreira pública, até que ele se impactou com aquilo. Não admitiu que eu tinha razão, mas ele se impactou. E como eu estabeleço um diálogo interexistencial com os educadores desencarnados da minha família, eu dialogo, sempre dialoguei, amigos espirituais, guias espirituais da minha avó materna, que era médium ostensiva, guias espirituais da minha mãe, que também é médium ostensiva. A gente vai conversando, né? Eu converso com a irmã Laura, guia espiritual da minha mãe, sobre o que é que eu posso aprimorar na contribuição que eu dou para a educação dos meus sobrinhos, o que é que eu posso aprimorar no meu relacionamento com as minhas irmãs, com tios, com primos. Então, esse diálogo interexistencial de natureza educacional, para mim, é muito enriquecedor. E os educadores desencarnados, a vida inteira, me deram e continuam me dando muitas sugestões. E aí a minha amiga Laura me disse, em relação a este jovem de uma família que me chamou para ajudar, me disse o seguinte: ele não admitiu, por causa do orgulho juvenil, mas ele percebeu que ele estava errado, que ele estava emitindo opiniões a respeito de uma figura que ele mal conhecia. A partir desse momento, o fanatismo desse jovem diminuiu. E a família depois me deu notícias de que, com o tempo, foi percebendo quem era aquela figura, a partir da sinalização que eu dei, de que ele não estava esclarecido, e ele foi diminuindo o fanatismo, até porque ele foi percebendo que o fanatismo político não levava ninguém a nada. Muito pelo contrário, prejudicava as relações de convivialidade que ele mantinha dentro do sistema familiar. E ele melhorou e se tornou, hoje um jovem com mais de 20 anos, alguém com uma percepção muito mais equilibrada das coisas, que consegue dialogar com muito mais facilidade e não se coloca nessa postura rígida. Então,
a gente vai mostrando para a criança que, apesar de ela ser muito inteligente, até mais do que nós temos a experiência a nosso favor. E também um outro elemento fundamental para lidar com um filho, com um educando mais inteligente, o nosso afeto. É dizer para a criança, meu filho, você realmente é mais inteligente do que o seu pai, viu? Parabéns. Continue assim. Utilize a sua inteligência para o bem, para o êxito na sua reencarnação. Agora, embora você seja mais inteligente, o que eu tenho para oferecer é o meu amor por você. Se eu puder derramar um pouco do meu amor no seu coração, eu ficarei muito satisfeito que isso faça alguma diferença na sua vida. O afeto amolece qualquer coração cristalizado, qualquer coração que se vale desse escudo defensivo que é a capacidade cognitiva. Esse escudo defensivo que é a inteligência. Esse escudo ele é retirado, ele é contornado através da afetividade, porque o amor cobre a multidão de pecados, como disse o apóstolo Pedro. Como o amor faz parte da tessitura do universo, diz lá André Luiz em Nosso Lar. André Luiz, o outro, não é esse que vocês vão escutar daqui a pouco. É isso que ele diz em palestra, que eu escuto ele brincando desde que eu era adolescente. André Luiz Peixinho. Ele fala André Luiz, o outro, né? Porque o nome dele é André Luiz, que o pai deu o nome de André Luiz por causa de André Luiz, que escreveu livros através de Chico Xavier. Então, André Luiz, o outro, não é esse que vai falar daqui a pouco, fala lá em Nosso Lar que o amor é o alimento das almas. Então, ninguém resiste ao toque de ternura. Minha mãe fazia muito isso, estava aborrecido com alguma coisa, mas meu filho, você está aborrecido com a sua mãe? Estou aborrecido. Logo eu que comprei aqui, fiz esse mousse de maracujá e guardei só para você depois do almoço. Tome aqui. Aí vinha com o mousse. O que acontece comigo? Não resisto. Porque não é o alimento em si, mas é o significado do gesto de trazer para o filho alguma coisa que o filho gosta. Então é assim que a gente vai manejando essas questões. A autoestima hoje dos filhos está muito deteriorada, do jovem. O jovem vive mergulhado num universo dominado pelo espírito capitalista, do sucesso, do empreendimento, da ganância, da conquista de poder e de dinheiro, que é um desafio avassalador para a criança, para o jovem. Então, essa autoestima fica muito rebaixada quando ele não consegue ver no seu próprio percurso o sucesso que ele testemunha nas redes sociais. Frequentemente, o sucesso de pessoas da mesma faixa etária dele. Hoje em dia, então, com os youtubers, com milhões de seguidores, a pessoa quer imitar, mas não consegue, porque não tem algumas qualificações, por exemplo, que lhe permitam esse sucesso. Não é tão hábil na comunicação, não é tão desinibido, mas, embora a criança não tenha, o jovem não tenha um tipo de virtude, tem outras virtudes que nós precisamos ressaltar na criança, para elevar a autoestima da criança. O psicanalista Joel Birman, psiquiatra com mestrado e doutorado em filosofia, disse certa vez num texto que eu li, quando eu olho essas crianças marcando a sua dimensão corporal com tatuagens e piercings em número muito grande, de todos os tamanhos, eu tenho a impressão que cada tatuagem, cada piercing, é como se fosse um parafuso pregado no corpo para segurar a autoestima. Uma intuição analítica muito interessante de Joel Birman. E pode ser que seja mesmo. Né? Há muitos desdobramentos em relação a isso, muitas motivações, mas alguns são sim. Então, na hora que marca o corpo e chama a atenção, se sente com os olhos voltados para si, de uma forma que talvez não acontecesse se ele não estivesse sinalizando na sua corporalidade essa ânsia de ser notado, essa ânsia de atrair a atenção. Então, a autoestima do jovem e a ansiedade do jovem são desafios de grande significação que a gente precisa trabalhar para mostrar que o mais importante, eu usei a expressão e vou dizer por que eu uso, é o êxito reencarnatório, não é o sucesso. É a expressão de Joana de Ângeles, na obra dela, Diretrizes para o Êxito. Êxito não significa ter um carro do ano, ter uma Ferrari, ter uma mansão nas cidades italianas, nas vinícolas italianas. Êxito significa nós realizarmos o nosso projeto existencial, crescendo psicologicamente e derramando amor ao nosso redor,
para que nós possamos fazer do nosso mundo fenomênico interno e possamos fazer do mundo externo um lugar melhor, mais florido, mais límpido, ajardinado. Isso significa êxito reencarnatório. É isso que a gente tem que mostrar para a criança, para que ela não se embriague com essa sociedade do espetáculo, com essa sociedade da exposição excessiva e do triunfo a qualquer preço. As redes sociais apresentam esse discurso que a gente precisa ir, aos poucos, mostrando um contradiscurso, né? As redes sociais mostram o discurso da competência e do sucesso. E nós apresentamos o contradiscurso da amorosidade e do êxito no projeto reencarnatório. É dessa maneira que nós estabelecemos uma educação pautada numa visão transpessoal, uma educação pautada numa percepção de que o educando é um reencarnado. É isso que eu tinha para dialogar com vocês. Tinha aí alguns 2 ou 3 aspectos ainda. E no futuro eu pretendo lançar uma obra sobre educação. Já estou produzindo. Tem uma outra que está pronta. Estou terminando de revisar sobre amor conjugal e sexualidade. Espero publicar ainda nesse semestre. E uma outra sobre educação que eu já estou aprontando. Já está com mais de 50 páginas. Que eu pretendo também oferecer como possibilidade de debate. E aí eu vou sinalizando aquilo que vai aparecendo no meu trabalho, no meu Instagram, quem tiver a curiosidade de olhar. Como eu sempre digo, ainda está muito no começo, mas com o lançamento da primeira obra sobre amor conjugal e sexualidade, eu vou postar mais informações interessantes. Está lá no luisfernando.psi. Você pode procurar assim, luisfernando.psi, que é o endereço, ou em Luiz Fernando Lopes, você me encontra lá no Instagram. Eu agradeço pela sua atenção, estamos aí à disposição para